O que você acha que leva essa visão do esquerdista a condenar tudo que é de bom da iniciativa privada? Primeiro, acho que é o fator básico e o único, é burrice. Porque, por exemplo, a gente vai para SUS, 60% do SUS é iniciativa privada. Então, se a esquerda quer acabar com iniciativa privada no Brasil, em um dia, se quiser acabar, a gente acaba com 60% do SUS. E o SUS é o maior exemplo disso. Eu não estou falando aqui só em questão de infraestrutura, porque o SUS e infraestrutura, em algumas situações, deixa a desejar. Mas, por exemplo, com vacinação, a gente é exemplo pro mundo. É mais questão de você fechar um pouquinho o olho ideológico e começar a estudar mais. Quando você estuda, você percebe que as coisas, elas fluem, né? Elas vão se desenvolvendo e... por parte pela direita, por parte pela esquerda. Agora sim, eu acredito que uma visão econômica, a esquerda, ela joga, via de regra pelos exemplos que a gente tem no mundo, ela joga a economia do país na lama. É só você pegar exemplos, Cuba, Venezuela, que se radicalizaram para um sistema econômico socialista, e hoje a gente vê a desgraça que é Venezuela e é Cuba. E é até engraçado quando alguém coloca em perspectiva que esses países são bons de se morar. Porque você não vê alguém atravessando dos Estados Unidos pegando o mar com o risco de morrer para ir para Cuba, mas o contrário acontece. Então, assim, tem até a máxima que a gente manda sempre nos vídeos, né, quando vai questionar algum aluno universitário, que é: qual país socialista deu certo? Simplesmente não tem, né? A União Soviética, que retinha muito poder econômico, conseguiu se sustentar na época. Pedido para falar sobre a greve dos professores na UFRN. O que eu penso sobre isso? Vamos lá. Primeiro, aqui vai o recado para os alunos. Eu vi muito DCE, eu vi muitas pessoas aí, turma dos alunos da UFRN, falando que estão aderindo à greve junto aos professores. Pessoal, vocês são burros, não existe greve de alunos, vocês estão retardados? Eu duvido alguém me mostrar na Constituição onde tem legitimidade para ter greve de aluno. E segundo, eu fico assim, pasmem, com os próprios professores também da UFRN, porque primeiro, quando houve lá atrás um corte de 332 milhões do governo Lula na educação, onde vocês estavam? Onde vocês estavam quando foi cortado mais de 200 milhões da educação básica? Onde vocês estavam? Quando foi cortado, ainda no passado, mais de 100 milhões de bolsas e investimentos que iriam vir para a Universidade Federal? Onde vocês estavam? Não vi vocês. Para além disso, eu vi que estão pedindo um aumento quase de 23% no salário. Aumento quase 23%, sendo dividido em 3 anos, numa questão sequencial. Eu te pergunto, hoje, um professor universitário, em média, ganha mais de 10 mil reais. Quem ganha mais de 10 mil reais está entre os 5% da população mais rica. No final do dia, quem vai bancar o teu salário? Quem vai bancar o teu salário é o cara que está saindo 5 horas da manhã de casa, está chegando às 22 horas, que teve um aumento de menos de 6% no salário mínimo. É esse cara que vai bancar. Quem vai bancar eu, quem vai bancar é minha tia, que é faxineira, quem vai bancar é minha mãe, que é cozinheira. É uma classe com privilégio, com salários altos já, querendo mais privilégio em detrimento dos mais pobres. Entra a máxima do Brasil, né? As pessoas não querem ser produtivas no sentido de empreender. O que o cidadão médio quer? Ele quer se tornar um juiz que pode acumular privilégio, pode ter férias especiais, pode ter o privilégio que for. Um juiz hoje, ele pode ganhar acima do teto constitucional. Tem juiz com contra-cheque de 600 mil reais. Você acha que o cara quer se tornar juiz para ganhar 600 mil reais de dinheiro público pago pelo mais pobre, que via de regra paga uma carga tributária gigante no consumo? Ou você acha que ele quer ser um empreendedor que vai assumir todos os riscos de montar a sua empresa e, caso dê errado, ele que se foda? O que eu deixo aqui de resposta para essa greve, que é, primeiro, não existe greve de estudantes, aí são alunos vagabundos que não querem estudar e não querem deixar quem quer estudar. E segundo, os professores, eles querem mais privilégio em detrimento dos mais pobres. O que lhe impulsionou para ser pré-candidato a vereador? Deus abençoe sua caminhada. Observação, Wendel Lagartixa. Essa menina é pré-candidata, é filha do deputado Wendel Lagartixa. Tio, obrigado pela pergunta. Como é que é? Anne Lagartixa. Obrigado. Mas é outro nome, né? Acho que eu já vi. Wesley. Obrigado, Wesley, pela pergunta. Seguinte, o que me levou a ser pré-candidato foi o conjunto de coisas que eu já venho fazendo desde o ano passado. Como eu falei, eu sou um cara apolítico. Quando veio assim, caramba, eu tenho que fazer isso. Quando eu tinha percebido que realmente meu voto não valia nada, porque o meu voto olha a mesma coisa que o cara que vende por 50 reais, eu comecei a acompanhar a filosofia, comecei a olhar a política, comecei a olhar a ligação que existe entre os dois. Eu percebi mesmo que no final do dia não é só o meu voto que influencia, é o quanto eu consigo influenciar outras pessoas para votarem consciente. Então o que me fez entrar na política mesmo foi mais essa perspectiva. Eu sou recente, não tenho família política, não tenho um amigo, não tenho um padrinho político. Tudo que eu construí foi através do meu discurso, foi através das pessoas se identificando com o que eu faço. Até foi aventado a possibilidade de ser candidato por São Paulo, porque eu passei um tempo morando
morando em São Paulo e foi lá que eu comecei a viralizar. Mas eu sempre tive um senso de identificação com o Rio Grande do Norte e assim, eu fui pra São Paulo pra tentar uma vida diferente, porque eu sabia que aqui não tinha oportunidade. Acabou que nessa ida eu conheci as pessoas que hoje são meus melhores amigos, que são os membros do Movimento Brasil Livre. Eu trabalhei na campanha do Beraldo, deputado estadual, na época, em 2022. Não gravava vídeo até então. Eu trabalhava no shopping e trabalhava na campanha dele, fazia um duplo turno. Em São Paulo, não sei se vocês já foram aqui, tudo é muito distante. Então tinha momento que eu tava de folga no shopping e eu dormia no escritório pra não ter que voltar em casa e ir de novo pro escritório. Nessas idas e vindas, o presidente do MBL, que é o Renan Santos, ele falou: Faustino, por que você não fica aqui no escritório e sai do shopping? Aí eu falei: então, Renan, eu posso fazer isso porque é o que eu quero. Eu queria trabalhar realmente com política, queria entender como é que funciona esse mecanismo. Porém, em São Paulo, eu fui pra São Paulo sem perspectiva alguma. Eu só vendi meu carro e fui. Eu não tenho amigos lá, eu não tinha na época, né? Não tinha família, eu só vendi meu carro e fui. É tanto que no primeiro mês eu almocei, jantei miojo. E mesmo assim torrei metade do dinheiro do carro, porque lá o custo de vida é muito alto. E eu falei o seguinte pra ele: ó, eu posso até fazer isso, largar o emprego no shopping e ficar só na campanha. Porém, se tudo der errado, vocês têm que me segurar. E foi o que aconteceu, tudo deu errado. Na época ele falou que me segurava, ele me segurou. Eu fui construindo hoje o que eu sou nas redes e despertei em mim, né, interiormente, a revolta que eu tinha com os agentes públicos, com o serviço público, como funciona a máquina. E a partir do momento que eu comecei a expressar isso, as pessoas já começaram a se identificar, tanto que eu comecei a viralizar em janeiro de 2023. Algo recente, não é algo que eu já venho há 5 anos tentando. Eu entendo como essa ascensão justamente a identificação da população com o que eu faço, com o meu discurso. E eu coloco assim ainda, pra gente como eu e como os meus amigos, é jogar no hard, que é grande na política. Porque o que acontece? Hoje, eu não tenho dúvida, hoje se eu fosse bolsonarista eu teria mais de 1 milhão de seguidores. Porque dentro do bolsonarismo não tem ninguém que faz algo semelhante com o que a gente faz, do que a gente entrega. Eu falo do que estão surgindo agora pra ser pré-candidato ou o que é que seja. Então se hoje eu fosse bolsonarista, se eu resolvesse falar: cara, eu vou tentar ignorar aqui o que eu vejo de errado e vou ser Bolsonaro até o fim, eu teria mais de 1 milhão de seguidores, eu não tenho dúvida disso. Então a gente optou pelo caminho mais difícil. Quando eu me vejo batendo recordes e recordes, é tanto que hoje eu sou o maior perfil de política do Rio Grande do Norte. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Acho que no TikTok, só não no Kawaii. No Kawaii é o seu pai, Anny. O rei do Kawaii. Faustino, quais são as áreas ou setores que você mais foca em suas fiscalizações, que a gente vê que você está fazendo isso aqui no município de Natal, em Parnamirim? Meus amigos, minhas amigas de Natal. Brincadeira, isso aqui seria um político normal falando. Mas é o seguinte, eu acho que não dá para abordar todos os temas. Acho que o vereador ele não consegue abraçar tudo isso, até porque existe uma confusão de prerrogativas entre o poder legislativo, do que um vereador faz, e o poder executivo, que é que o prefeito faz. Eu tenho montado um pacote de segurança, isso eu tenho, assim, acompanhado de perto, junto com o meu jurídico. É basicamente atuações dentro da segurança pública. E isso nas mais diversas áreas. Eu já citei em uma outra ocasião. Se vocês quiserem, eu posso citar os 4 aqui. Não sei se claro. Pode ser agora. Pode falar. Pode É falar. um monólogo, assim, eu ia falar bastante, mas vamos lá. Só para as pessoas não confundirem e me chamar de burro aqui, vamos lá. É o seguinte, dentro desse pacote são 4 projetos. 2 deles eu dependo, assim, expressamente do Poder Executivo. E por isso, não sei se vocês não me perguntaram ainda, mas já deixo claro aqui que eu vou apoiar o Paulinho Freire para prefeito, porque eu preciso expressamente do Poder Executivo para fazer os 2 primeiros, que é o seguinte, é a Parada Segura, que é um modelo que já foi reproduzido pela Eletromídia, Campinas, São Paulo. É um projeto que é uma PPP, uma parceria público-privada. É umas paradas que ela tem iluminação de LED, ela tem painel, ela tem monitoramento com câmeras 24 horas, ela tem uma central de monitoramento com pessoas atendendo, ela tem um Wi-Fi e ela tem um sistema inteligente. E essa central de monitoramento, ela pode inclusive conversar com mulheres que estejam sozinhas na parada, como também se notar alguma percepção diferente, uma agressão ou sequer um assalto, a própria central ela pode entrar em contato com a polícia. É uma parada que seria mais segura para a cidade e com certeza as mulheres conseguiriam sentir mais à vontade. Faustino, só pegando aqui esse gancho desse projeto que você tem em mente, você já pensou quanto você gastaria para implementar uma política dessa? E se o município de Natal tem realmente o recurso suficiente? Então, como eu falei, uma parceria público-privado. A parceria público-privado, para quem não conhece, é uma lei que ela a nível nacional, então pode ser feito pela União, pode ser feito pelos estados, pode ser feita por municípios. Ela tem 2 modalidades, ela pode ser patrocinada ou ela pode ser administrativa. Então, o custo ele não seria tão alto por ser uma parceria público-privada. Mas você então, sabe que uma parceria público-privado tem que ser na casa dos milhões. Exatamente. 20 milhões para cima. Então, mas como eu falei, ela pode ser tanto na administração da construção, pode ser por parte do poder público ou administração. No caso, o que eu penso fazer é colocar a administração por parte da empresa privada, porque a administração pública dificilmente ela funciona. Junto com isso, financiar, não sei se 50-50 com o poder público junto com a iniciativa privada, e a gente dá liberdade para a iniciativa privada ela colocar, inclusive,
Falei muito rápido agora, né? Vou falar um pouco mais devagar. Colocar, inclusive, propagandas e isso ficar de forma deliberada para a empresa privada, porque essas paradas que tem LED, ela serve também como aquela espécie de outdoor que pode ser mudado simultaneamente. Visto em publicidade, né? Exatamente. Então a publicidade da parada ela também geraria renda. Isso aí tornaria a parada ineficiente até na questão dos custos. E assim, por ser um projeto que é novo, não teria como, sei lá, a gente aprovar uma coisa dessa e colocar em todos os bairros, até porque não sabe a eficiência disso ainda, se isso é muito custoso e etc. É tanto que só foi testado até agora em Campinas, salvo engano foram 2 ou uma parada. Então é algo que a gente tem que pensar na proporcionalidade e fazer um modelo. A gente faz um modelo, testa, se funcionar a gente continua, se não funcionar, bola pra frente. Interessante, Faustino, essas suas propostas. Uma que você apresentou aí, acho que a gente quer saber mais um pouco o que você tem para mostrar para o município de Natal. Recentemente você tem se destacado por suas atividades políticas em Natal. Como você enxerga sua atuação impactando a vida do natalense? Do natalense que tá lá na ponta da sociedade. Muita gente confunde, né? Acha que eu surgi agora com o fato do Mineiro, mas eu já faço um ativismo político bem antes disso. Exato. É tanto que antes do Mineiro já tinha, salvo engano, 290 mil seguidores. Agora eu tô por volta de 360. Eu acho que nesse acontecimento eu ganhei uns 40 mil seguidores. Mas eu já vinha fazendo uma atuação, e é uma atuação que não é o que a galera gosta muito de falar. E aqui pode vir qualquer questionamento, que inclusive aí no chat, que eu vou defender tranquilo. Os meus vídeos, eles não é um sensacionalismo para ter view. Apesar de que eu sei que é preciso ter view para você estar dentro do debate público. O que acontece? Por exemplo, as 2 últimas semanas, eu acho que eu fiz o quê? 5 requerimentos de informação, tudo se deslocando do meu bolso, fazendo coisas do meu bolso. A gente tá tentando fechar o centro de convivência da Universidade Federal de Santa Catarina, onde existe lá uma comercialização de drogas, onde o pessoal vai usar drogas, e é dentro de uma instituição federal. Então a gente já faz um ativismo no Brasil inteiro, e agora eu tô fazendo aqui em Natal, não só esse trabalho de fiscalização, que é muito fundamental, inclusive as pessoas buscam muito, qual é o seu projeto, qual lei você quer passar, ou o vereador fez o que, o vereador fez aquilo, mas na verdade nós já temos muitas leis, se você for parar para pensar. Mas quantas delas funcionam realmente? Eu vejo assim, eu acho que o trabalho do vereador é muito mais de fiscalizar como está sendo gasto dinheiro público, que é o que eu estou fazendo hoje, do que a gente tentar ficar enchendo linguiça, entendeu? Porque, sei lá, o cara, vou alterar o nome de uma rua, vou passar aqui, vai ter o Dia Nacional do Cachorro Amarelo, Cachorro Caramelo. Então, assim, tem leis que, assim, cara, você só não precisa passar, entendeu? Vale muito mais um trabalho efetivo de você realmente fiscalizar o poder público, saber como o dinheiro do contribuinte está sendo gasto, do que você criar leis inúteis que no final do dia não vai servir de nada. O que você... A galera do MBL tenta buscar para mudar Natal? Natal em específico, primeiro a gente precisa ter um plano de urbanização, a gente precisa padronizar a calçada, a gente precisa tornar mais seguro a cidade, porque parte do comércio, parte do próprio convívio social, ele depende muito da segurança. Vou até voltar aqui num gancho, que era dos projetos lá, eu acabei citando só um. O segundo projeto que depende expressamente do Poder Executivo, que eu pretendo colocar, caso a gente consiga eleger o pré-candidato a prefeito que eu vou apoiar, é o de rodas ostensivas e tornar a Guarda Municipal força de polícia. Aí o que as pessoas falam, Faustino, mas a Guarda Municipal ela não está no rol de segurança pública. Pelo contrário, a Guarda Municipal ela está no rol de segurança pública, teve um entendimento recente do STF, viu, através da ADPF 995, saiu no informativo 1105 do STF, onde coloca a Guarda Municipal nesse rol de segurança pública, e a Guarda Municipal ela pode empreender rondas ostensivas e pode inclusive prender pessoas em flagrante. Então se a gente trabalha a efetividade da Guarda Municipal e trabalha essas questões estruturais de tornar a Guarda Municipal força de polícia, a gente teria, para além da Polícia Militar, mais um reforço na segurança pública. Então a gente passa para a questão de urbanização, ter um plano claro, não só, eu vou entrar e avenida tal e tal e tal e tal eu vou fazer. Não é isso. Isso é band-aid. A gente pegar, claro, um padrão. Vamos tornar um padrão as ruas, as calçadas, etc. Tudo. Tem que ter um plano claro de urbanização para a cidade ser limpa. Inclusive, eu elogio muito Curitiba, velho. Eu fui em Curitiba, assim, uma cidade que não tem sujeira. Não tem sujeira. Eu fui em Joinville também, uma cidade que não tem sujeira. Eu acho que quando a gente parte pra isso, as pessoas se sentem mais à vontade, inclusive, de andar na rua. E assim, a gente não pensa só Natal. É o que eu costumo falar pras pessoas também. Eu não penso só Natal. Eu penso mais Nordeste, eu penso mais Rio Grande do Norte, como a gente pode impactar realmente a vida do cidadão, né? Isso, de uma maneira de um todo, porque não é só mudar uma cidade ainda é pouco, entendeu? A gente precisa mudar toda uma consciência política das pessoas e também mudar coisas estruturais. Porque se você for parar para pensar, quando a gente trata de direita e esquerda e em questão de polarização, quem resolve sempre as eleições é o Nordeste. E via de regra, quem ganha o Nordeste é a esquerda. E qual a leitura que eu faço? A leitura que eu faço é que é algo contraditório, inclusive, porque eu vejo que o eleitor médio do Rio Grande do Norte, principalmente as pessoas que vivem no interior, são pessoas conservadoras, pessoas que, se você tirar a virgindade da filha dele, você vai ter que casar
azar. Se o cara é amigo roubando, o cara quer que ele leve uma pena no meio da rua, é um cara conservador. A natureza dele é conservadora. Só que acontece, o discurso da direita não chega nesse cara. Porque o discurso da direita que chega nesse cara é o discurso que por muitas vezes é o discurso arrogante por parte da direita que fala lá do Sul que nordestino é vendido e etc, se vende por Bolsa Família. E tem um discurso também que é muito simplista da direita, que é só que tem que matar vagabundo e é isso. E quando o discurso não é isso, o discurso tem que ser bem montado. A gente tem que ter um plano de industrialização para trazer emprego e oportunidade para o Nordeste. Então, eu não vejo ninguém hoje fazendo isso. E um dos principais objetivos e propostas do MBL para o Nordeste, inclusive está no livro amarelo, é a gente partir de uma industrialização do Nordeste e com isso a gente desenvolveu o Nordeste economicamente, gerando emprego e gerando oportunidade para as pessoas. Natal, ela existe duas realidades. A realidade da Zona Sul e a realidade da Zona Norte de Natal, que é uma área bem esquecida, que os políticos só vão em 4 anos para pedir voto e o povo ainda se ilude e vota nos mesmos candidatos. Como é que você vê que mudaria a situação da Zona Norte? Isso aqui pode ser impopular, mas aparentemente é o que eu vejo como a primeira saída. Eu percebo que a Zona Norte ela tem um domínio muito forte de facções, do crime organizado. Estudos mostram, principalmente do Anuário de Fórum Econômico, que essas situações acontecem quando o poder público ele está ausente. E na ausência do poder público, o poder paralelo, que são as facções, que é o crime organizado, eles se estabelecem. Então, uma das coisas que eu vejo, por realmente observar que a Zona Sul, por mais que ela seja desorganizada em relação a calçadas, não são estruturadas, em questão da própria orla de Ponta Negra, mas no geral, se a gente for fazer uma comparação, realmente a Zona Sul é melhor que a Zona Norte, é menos pior. Eu vejo que a gente deveria colocar aparatos do governo na Zona Norte, por exemplo. Isso aqui é difícil de falar isso, porque a gente teria que traçar uma estratégia muito forte para não criar cabide de emprego, mas de repente fazer uma subprefeitura na Zona Norte. Ou então tirar o centro administrativo daqui e jogar na Zona Norte, porque aí você põe forçadamente os políticos para irem na Zona Norte, para a administração pública ficar na Zona Norte. E eu tenho certeza, cara, que o prefeito para a Zona Norte todos os dias, ele não vai querer ter uma ponte que ele vai passar 1h30 para poder atravessar, ele não vai querer ter o carro dele caindo em buraco, ele não vai querer ficar sujeito a assalto se ele ficar na esquina por mais de 20 minutos. Então, é puramente a questão estratégica, que é algo que, isso é do século XX, onde o poder público está ausente, o poder paralelo ele sobressai. Até o senador Stevenson, em um plano dele de governo, afirmou também com essas mesmas palavras que se as prefeituras, se o centro administrativo fosse na Zona Norte, para que os políticos enfrentassem a dificuldade que o próprio morador que mora na Zona Norte tem que enfrentar, mais de uma hora de engarrafamento, talvez a realidade se mudasse. Sim, com certeza, provavelmente. As pessoas... Pode falar. Não, é só dar uma coisa aqui para vocês, que é uma campanha que eu tô fazendo, quem estiver ao vivo e quiser receber, é uma campanha do Fora Lula. São esses adesivos aqui, ó. Eu tô enviando e os endereços que não são tão longe, eu vou deixar pessoalmente na casa de vocês. Então, se vocês querem esse adesivo, entra no meu perfil, vai ter o link e eu vou enviar para vocês, beleza? Aqui. Vou deixar um para vocês, aí um para você também. Ficar com um aqui do Fora Lula, pô, também. É de inglês, né? Mas fica aí para você. Faustino, como tá essa sua articulação aí para a campanha aqui em Natal? Como é que você está desenvolvendo tudo isso para chegar e conseguir ser eleito? Bom, pegando a sua pergunta, já um gancho do cara falou lá, que tem a ver 365 mil seguidores, tem a ver em relevância, cara. Relevância, popularidade. Você querendo ou não fazer política, você precisa disso. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Nessa situação que ocorreu com a Glaze e com o Mineiro no aeroporto, se não fossem as minhas redes grandes, junto aos meus amigos também, que fazem parte do Movimento Brasil Livre, como eu iria me defender com a mídia toda me atacando? Eu ia ser só mais um carinha lá que questionou uma deputada e eles conseguiram me engolir porque eles retêm todo o poder da mídia. Então, assim, quando a gente vai chegando em marcas grandes em questão de seguidores, isso é uma voz que não é só nossa, são pessoas que se sentem representadas pelo qual a gente faz. Então, assim, respondendo tua pergunta, o que eu procuro fazer? Como eu falei, procuro fazer coisas efetivas para que não caia aquela máxima de que o Faustino só quer views. Isso é traduzido automaticamente nas ruas, que assim, modéstia à parte, hoje todo lugar que eu vou, eu sou bem reconhecido. Então, assim, todo shopping que eu vou, eu sou bem reconhecido, na rua eu sou bem reconhecido, não só aqui em Natal, mas em Parnamirim também. Então, o trabalho que eu venho fazendo, modéstia à parte, é um trabalho que eu não vi ninguém fazendo até o momento. Os vereadores atuais, aqui não é uma crítica de que não fazem nada, também não vejo nenhum vereador fazendo atualmente. Então eu vejo que a população ela tá muito mais agora, olhando em perspectiva, quem realmente tá fazendo um trabalho do que qualquer outra coisa. Mas você acha que a população realmente tá percebendo isso, que os vereadores estão fazendo um trabalho ou não dentro da Câmara, dentro do Legislativo? Então, eu falei sobre mim, né? Os vereadores eu não sei, mas assim, eu percebo que as pessoas estão se engajando nisso porque, de novo, é o reconhecimento nas ruas. Eu solto, por exemplo, soltei um lead Fora Lula. Eu tinha colocado que eu ia entregar na casa de todo mundo, porque, sei lá, achei que ia dar uns
60 endereços em Natal, mas deu 250 em Natal. Então, assim, eu vou ter que gastar, sei lá, 5 mil reais de gasolina pra entregar em todo mundo. Então, a gente vê através dessas perspectivas. Meus vídeos, eles bombam, tanto no Instagram, YouTube, Kawaii, TikTok, e as pessoas dão essa resposta na rua. Então, acho que o que é mais próximo de saber que se as pessoas estão levando em consideração que é um bom trabalho, eu acho que é esse reconhecimento na rua. E aqui não é frase de político de que, eu amo o povo tá... Não que eu não ame, tá? Eu amo vocês. Mas não é aquela frase de político de que, a gente tá fazendo um trabalho sério, meus amigos, minhas amigas de Natal, e na rua, vocês... Não é isso. É real, assim. Eu vou na rua e as pessoas me reconhecem e falam, Faustino, continue. Então, acho que a gente traduz o trabalho que eu tô fazendo quando vem essas coisas. E, para além disso, nos bastidores, quando eu ouço muito, né, falando que alguns vereadores estão com medo de perder vaga pra mim, então isso demonstra também que eles também percebem que força, tá sendo feito alguma coisa e que eu tenho força. E se eu não tivesse, eles não ficariam incomodados com os meus questionamentos. E é com você, Faustino. Deixa essa mensagem aí pro povo aí do Rio Grande do Norte, ser como pré-candidato a vereador do Natal, né? Vou deixar mais uma mensagem como alguém que veio pra esse mundo do que um cara que quer por ele mesmo ser um político futuramente. Como vocês viram narrado aqui, foi a circunstância que me trouxe até a política. E uma delas é a ideia de que você deve comandar o seu futuro, você não deve deixar na mão de ninguém. Então, quando você me vê questionando um político, quando você me vê questionando e fiscalizando o poder público para ver como está sendo gasto o seu dinheiro e o meu dinheiro da minha mãe, na verdade eu estou questionando algo que deveria ser normal, algo que não precisaria de estar questionando. Inclusive é algo que eu costumo falar, não falei aqui, mas quando eu era mais novo, eu acreditava que as pessoas que estão nas posições de responsabilidade das quais elas estão hoje, são pessoas que estão preparadas para isso. E na política eu percebi que não é bem assim. Na política houve uma convergência do que seria a política ideal de Aristóteles lá atrás e se transformou hoje na política do Maquiavel, que na verdade não importa a ética, o que importa é você se manter no poder. E essas pessoas, elas fazem de tudo para se manter no poder. Se você observar, se você pegar seu resto de noite e você olhar alguns vídeos meus, você vai ver que a maioria dos meus vídeos acontece muita injustiça neles. Boa parte dessas injustiças eu não consigo ter uma resposta imediata porque eu sou só um cidadão comum. Eu sou só um cara comum. E para que eu tenha meios de ação, para ter respostas efetivas contra essas pessoas, eu preciso estar posicionado em um cargo público. E isso não é pelo dinheiro, tá? Até porque até hoje eu me sustento de maneira própria, eu não recebo nada de dinheiro público. Outra coisa que eu falo sempre, as pessoas se espantam, principalmente os pré-candidatos que eu já pude conversar, a Câmara Municipal de Natal, ano passado, eles aprovaram o salário de 19.500 para 26 mil. Entendendo como o Brasil é e percebendo que o Brasil é um país pobre, onde 1% da população ganha acima de 28 mil, 5% da população ganha acima de 10 mil, eu coloco assim como algo ético o aumento que foi votado para os vereadores na Câmara Municipal de Natal. Eu não vou pegar, eu vou doar todo esse aumento que rolou, porque eu não tô aqui por dinheiro, eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito, tem que fazer o certo. E muitas vezes quando as pessoas me perguntam, Faustino, por que você faz isso? Por que você se coloca em risco? Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Quem se coloca à disposição para fazer o que a gente tá fazendo hoje? Sem ter rabo preso, porque uma coisa é você bater e você ter teto de vidro. Se você tem teto de vidro, irmão, não entra nessa porque o game é difícil.